Podemos sentar, queridos, umas 3 horas, né? Meu querido diácono Márcio, amado povo de Deus, estamos no fim do mês de outubro, na igreja, o mês das missões. E não poderia haver texto bíblico mais belo do que este do cego e mendigo de Jericó, Bartimeu, para podermos refletir no dia de hoje. Bem, nós já vimos muitas coisas durante esse mês sobre as missões. E uma das coisas que vale a pena nós recordarmos para aprofundarmos os textos bíblicos, né? O Pai, Trindade, nós estamos falando da Trindade. O Pai envia o Filho para uma missão, a missão de nos... O Pai e o Filho enviam o Espírito para uma missão, a missão de nos santificar. E aí a santificação é aquela caminhada para o céu que nós vimos outro dia. Quer dizer, e para quem está vindo aqui convidado, né, hoje, você quer ir para o céu, sim ou não? Sim ou não? Ah, eu quero, Padre. Não adianta querer ir para o céu e ficar aí sentado no teu banco, você não vai chegar no céu. O céu é aquela porta aberta que Jesus abriu, mas nós temos que fazer a nossa caminhada para o céu. Se a gente não caminhar, a gente não chega do lado de lá. Porque Jesus nos salvou, gente, sim ou não? Estamos salvos? Estamos salvos? Já e ainda? Já e ainda não. Ai, Padre, eu não entendi. O que é isso? Eu estou vindo hoje pela primeira vez, que eu fui convidado para vir. Depois você pergunta para a pessoa que te convidou, ela participou da missa. Aí você fala assim, agora explica para mim. Que negócio é esse que eu estou salvo e ainda não? O que é? Aí a pessoa vai te explicar, você vai poder aprender também um pouquinho, e ela vai ter oportunidade de te ensinar algumas coisinhas que nós aprendemos na missa. Mas significa, queridos, que nós precisamos fazer a nossa caminhada. Recebemos a graça de Deus, mas se não caminharmos, não chegaremos no céu. É preciso dar passos. Esses passos envolvem duas coisas: os passos da salvação e os passos da santidade. Para ser salvo, basta eu seguir os 10 mandamentos. Seguindo os 10 mandamentos, eu alcanço o céu, mas nem sempre vou ser santo. Quer dizer, eu sou salvo, mas não sou santo. O que é isso, Padre? Mais uma vez lembrando, as almas do purgatório estão salvas? Sim, mas já são santas? Olha, gente, estou tão feliz com vocês, viu? Vocês estão firmes, hein? Eu estou adorando isso, a nossa comunidade está firme na fé, está aprendendo bem, olha que coisa boa, isso é bom, né? Então são salvas, mas não são santas. Para serem salvas, basta os 10 mandamentos nós seguirmos. E para ser santo, é aquele passo a mais que é necessário para entrarmos no céu, porque no céu só entra quem é? Olha para quem está do teu lado. Fala para essa pessoa uma coisa muito importante. Fala assim, eu vou te falar um negócio importante. Fala. Um negócio sério e importante. Fala. É. Agora olha bem para ela e fala assim, você vai morrer. Né? Fala isso, né? Fala, ai, Padre. Misericórdia. Misericórdia é a gente ficar no pecado. Misericórdia a gente não precisa, porque ser santo significa nós passaremos pela morte, mas nós queremos entrar no céu. É para o céu que nós nos preparamos. Nós não nos preparamos para a morte, gente, porque morrer você vai. Ai, Padre, pode ser hoje. Sai ali fora, aqui dentro da missa às vezes, né? Tá aqui, dá um piripaque no coração, caiu, morreu. E aí? Nós precisamos fazer uma caminhada de preparação para o céu, para a nossa vida eterna. E às vezes nos preparamos para tantas coisas, mas não nos preparamos para o céu.
A gente fala, eu quero ir para Deus, eu quero ir para o céu, eu quero chegar no céu, eu quero ser santo. Mas a gente não se prepara. Então nós precisamos nos preparar. E como fazer esta preparação? Aí vem a liturgia de hoje. A liturgia de hoje nós temos algo espetacular. Jesus estava saindo da região de Jericó e indo para Jerusalém. Quando nós vamos a Israel, a geografia, o aspecto geográfico, Jerusalém é no alto, Jericó é bem embaixo. Jericó sempre foi tida como a cidade do pecado. A cidade, Jericó fica perto de uma falha geológica, a parte mais baixa do mundo, que é a região do Mar Morto. O que é o Mar Morto? O Mar Morto, primeiro, que não é um mar, é um lago. E é um lago causado por uma falha que nós temos na terra, onde há uma abertura da terra, e é a parte mais baixa do mundo, está por volta de 400 metros abaixo do nível do mar. E aí, naquela região do Mar Morto, ali há tanto sal naquela região, a água é tão salgada, que quando você entra ali, não tem vida. Não tem nenhuma árvore, não consegue viver nada. E a pessoa que entra no Mar Morto, pela salinidade e a densidade da água, e a gente aprendeu lá em química, física, que pela densidade do sal ali na água, uma pessoa que entra ali, ela não afunda, ela boia. Então ela fica, é uma região tão baixa, tão sem vida, e nesta região bastante feia, fica a cidade de Jericó. Jericó, então, é o lugar onde não tem vida, onde não tem nada, é um lugar muito ruim. Era tido, dentro do contexto bíblico, como a região do pecado, porque onde tem pecado, não brota vida. Onde tem pecado, não desenvolve o coração segundo a vontade de Deus. Jesus sai de Jericó e começa a fazer a caminhada para Jerusalém. Jerusalém fica no alto, é uma região cheia de vida, é o local da santidade dentro dos textos bíblicos. Jesus começa a fazer esta caminhada de subida para a cruz. Ele ia morrer lá em Jerusalém. Ele começa a fazer a sua caminhada de ascese. E nesse caminho, passando ali em Jericó, um cego e mendigo. Um mendigo, nós sabemos que não tem nada, não tem condições de comer, não tem roupa, não tem nada. É um mendigo pobre. E o cego, incapaz de ver. Dentro da teologia, nós vamos dizer que Bartimeu, ele não visualizava a luz de Deus, ele não tinha fé, ele era incapaz de ver os sinais de Deus. E também era pobre, era aquele que não tinha nada. Este homem ouve falar que um tal de Jesus ia passar ali. Ele ouve falar que Jesus estava ali na região. Atenção, Jesus aqui, ele já estava para fazer a tua subida para Jerusalém, e em Jerusalém ele ia morrer na cruz. Jesus já estava no final da sua vida terrena. Já tinha feito milagres, já tinha feito sinais. Jesus já era conhecido. As pessoas já falavam de Jesus. E nós tínhamos ali um cego e mendigo. Este homem ouve falar que Jesus vai passar. E ele dá atenção a esta palavra. Ele dá atenção a isso. Quando Jesus vai chegando na região, aquele homem grita: Filho de Davi, tem piedade de mim. Imediatamente as pessoas que estão perto dele falam: fica quieto, fala nada não, fecha a boca. O que é que você está falando? Não, ixi. Ele grita ainda mais alto: Filho de Davi, tem piedade de mim.
Jesus ouve e vai dizer a ele: chama ele aqui. Fala para os discípulos: chama ele aqui. Quando os discípulos se aproximam, aquele homem dá um salto, larga o manto, larga tudo e vai até Jesus. Queridos, eu quero primeiro refletir sobre este momento, até esta situação. O cego é aquele incapaz de ver as maravilhas de Deus, incapaz de ver todos os sinais do céu. É um cego. Assim como nós também muitas vezes somos cegos na nossa fé. Às vezes nós queremos ver um milagre de Deus, ver um sinal do céu, ver um milagre acontecer e não vemos. Somos cegos, incapazes de ver os sinais de Deus, às vezes, no nosso dia a dia. Nós queremos um milagre. Ai, padre, mas é que a gente vê lá na Bíblia, desceu o fogo do céu, eu não vejo fogo. Eu queria ver uma pessoa andando e eu não vejo. Somos cegos, muitas vezes, diante das coisas da fé. Entretanto, ainda que sejamos cegos, nós somos capazes de ouvir que um tal Jesus ia passar. Por que você veio na missa hoje? Porque você ouviu um amigo que te trouxe, ouviu a pessoa que falou, vamos para a missa, ouviu que um tal de Jesus ia estar presente na missa, uma missa especial, e você ouviu, você que participou das missas nas comunidades, o padre falou, você de alguma maneira, ainda que até hoje você não tenha visto sinais, não tenha visto milagres, você ouviu que um tal de Jesus ia passar. E quando a gente ouve que esse tal de Jesus vai passar, qual é a atitude do nosso coração? Não é simplesmente ouvir e largar. Se eu ouvir e largar, nada vai acontecer. Mas quando eu ouço e sou capaz de chegar na missa e abrir o coração, como nós começamos hoje a nossa manhã de oração, nós começamos com aquele momento do Espírito Santo, para que o coração pudesse se abrir, e eu dizia assim, fale para Deus a tua história, fale para Deus o que está dentro da tua alma, apresente a Deus os teus medos, angústias, sofrimentos, doenças. O que eu estava dizendo naquele momento? Estava dizendo a você assim, grite para Jesus que Ele está passando, grite para Jesus, Senhor, Filho de Davi, tem piedade de mim. É aquele grito daquele cego e mendigo, aquele que diante dos olhos humanos não é nada. Diante dos olhos humanos o mendigo não é nada. O que o mendigo pode oferecer, gente? Diante dos olhos humanos, nada. E talvez você tenha vindo a esta missa dizendo isso também. Mas quem sou eu, padre? Eu não sou nada. Para Deus me olhar, para Deus ver a minha história, para Deus olhar para a minha vida, quem sou eu na fila do pão? Olha para quem está do teu lado e fala, você não é nada, você é um mendigo, não é? Nós não somos nada mesmo, mas quando no nosso nada, nós somos capazes de abrir o coração e gritar, Senhor, Filho de Davi, tem piedade de mim, tem uma atitude que move o coração de Jesus. A nossa capacidade de gritar move o coração de Jesus. Aquele menino grita, o coração de Jesus dá atenção. Aliás, aquele menino grita, e quando ele grita, as pessoas ao redor se incomodam. As pessoas ao redor falam, fica quieto, fala nada não. Shh, shh, shh. Você está falando muito shh. Quando a gente começa a vir para a missa, quando a gente começa a ter uma vida de abertura do coração para Deus, quando a gente começa a dizer, abra o coração para Deus, as pessoas ao nosso redor vão dizendo, shh, 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 shh. Quantos aqui, quando começaram a vir para a igreja, não teve lá um vizinho, ai, a beata lá, ih, agora está beata, o que está fazendo tanto na missa? Nossa, aquele padre fala, demora na missa, né? Você estava onde? Graças a Deus o padre aqui da minha, rapidinho a missa, meia horinha para começar, né? Então,
A nossa missa, graças a Deus, é muito rápida, não é? Eu sempre falo, o inferno vai ser mais demorado, então é melhor ficar aqui, não é? Então, é melhor ficar aqui do que no inferno. Aí o que acontece, queridos? Quando a gente começa a abrir a alma para Deus, as pessoas ao redor vão se incomodar e vão querer que silenciemos, e vão querer que paremos a abertura da nossa alma. Aquele mendigo, aquele cego, quando falam para ele fica quieto, ele grita ainda mais alto. E é no grito mais alto, quer dizer, o grito extremo da alma, o grito com todas as forças, aquele Jesus que está passando, ouve aquele grito e diz, chama ele. É ele que eu quero que venha aqui. Quando Jesus chega naquele momento e fala para os discípulos, chama, Jesus inclinou o olhar dele para o mendigo, para o cego. Existe uma palavra em hebraico para isso, é resed. Resed é um tipo de amor que inclina o olhar. Imaginemos aqui, o padre está olhando para todo mundo, mas algo chama uma pessoa com uma camiseta, sei lá, verde-limão brilhante. Eu estou olhando para todo mundo, se tem uma camisa verde-limão brilhante, você vai fazer o quê? Aquilo chama a atenção, não chama? Isto é resed em hebraico. Um olhar que se inclina, mas tem um movimento da pessoa que chama a atenção, o grito. Deus inclina o olhar, mas o grito daquele rapaz puxa a atenção dos olhos de Deus, dos olhos de Jesus. Isso é resed, não é? Eu olho, mas tem que ter a tua parte de gritar. Se não tiver a parte daquele mendigo, o olhar de Deus não é chamado a atenção. Então ele precisava gritar para chamar a atenção dos olhos de Deus. E aí então, fazendo isto, Jesus fala, chama ele, manda ele vir aqui. E agora vem a coisa extraordinária. Ele era cego, gente, sim ou não? Ele era mendigo, sim ou não? Quando Jesus vira para ele e fala, chama ele, o texto bíblico vai dizer assim, imediatamente, ele que estava sentado pedindo, me dá dinheiro, não enxergo, me dá dinheiro. Imediatamente ele dá um salto, joga um manto e sai atrás de Jesus. Sai atrás como? Tateando, gente, ele é cego. Não dá para ele sair, eu vou atrás de Jesus. Não, ele sai batendo num, encostando no outro, batendo no outro. Vamos, cadê? E vai assim, a palpadelas, até chegar perto de Jesus, porque é cego. Aqui nós temos vários detalhes. Quando Jesus chama, a atitude de dar um salto, de se colocar à disposição, de levantar, de parar de ficar sentado, de parar de ficar naquela situação confortável, de estar ali mendigando, de parar da mesmice. Quem começa a seguir Jesus, não fica na mesmice. É preciso saltar quando Jesus chama. Se a nossa vida está sempre na mesmice, nós não estamos ouvindo os chamados de Jesus. Isso serve para tudo. Isso serve para a nossa vida de comunidade, isso serve para a nossa vida de trabalho, isso serve para a família, isso serve para a igreja, isso serve para ministério de música, quando fica com a mesma música toda hora, isso serve para todos. Se não é capaz de saltar, se não é capaz de se levantar para um movimento novo, para um movimento diferente, não é capaz de seguir Jesus. Mas padre, eu vou dar esse salto? Eu nem sei para onde eu vou. O cego também não sabia. O cego também não sabia o que aconteceria depois do salto. Mas ele salta e deixa um manto. O manto é sinal do estado de vida dele.
as coisas que ele estava apegado antes. O manto na época de Jesus dava a característica de quem a pessoa era. É que nem hoje. Você entra na igreja, vê uma pessoa com essa roupa, você sabe, é o padre. Você vai na delegacia ver o policial, ele tem uma roupa de policial. Você vai no médico, ele tem uma roupa de médico. Na época de Jesus, o manto designava o tipo de pessoa da sociedade. Se era mais rico, se era mais pobre, se tinha uma função especial, se não tinha. Então, quando ele larga o manto, significa ele se desapega de tudo que era pouco, mas era o tudo dele. Ele se desapega de tudo para dar o salto e seguir Jesus, sem enxergar. E sem enxergar, ele vai às alpadelas, caminhando, mas ele vai, sem saber como que ia ser, com perigo de cair, com perigo de se machucar, de tropeçar, mas ele vai. O nome disso é fé. A fé não é clareza, a fé não é enxergar, a fé não é ver Deus, a fé não é clareza de todas as coisas, a fé é um salto na confiança de que Deus não vai nos deixar desamparados. É um salto na escuridão, onde nós temos algumas certezas que ouvimos. E quando nós damos este salto na fé, nós começamos a caminhar com Jesus, e aí nesta caminhada, Jesus se aproxima, e aí sim, Ele cura as nossas cegueiras. Reparemos, queridos, que para o milagre da cegueira daquele homem ser curado, foi necessário muita coisa antes. Não é simplesmente, eu estou cego, mendigo, Jesus foi e curou. Não. O problema da nossa sociedade é que nós queremos que as coisas sejam feitas de maneiras imediatas, e nós não observamos que para que as coisas aconteçam, vários passos precisam ser dados. E se os passos não são dados, o milagre não acontece. Quem veio aqui na igreja hoje para pedir uma graça de Deus, um milagre, ergue a mão. Ergue a mão. Não vim fazer nada, padre, não peço nada. Vim aqui, você sabe o que eu estou fazendo, né? Ergue a mão, deixa eu ver, bem bonito. Olha, que bonito. Ótimo, maravilha, que bênção, que bom. Quem veio agradecer, ergue a mão. Que beleza também, olha que bonito. Ótimo. Mas para que as graças aconteçam, os passos precisam ser dados. E sabe qual é a maior graça que pode acontecer na tua vida, meu querido? A maior graça necessária para o teu coração não é esta que você veio buscar. Não é esta que você acha que é a mais importante da tua história. Não, padre, mas a cura do câncer. Não, padre, mas a cura da minha mamãe. Sim, são coisas importantes, claro. Claro, meu querido. A saúde é importante, o emprego é importante, a mamãe é importante. Mas a maior graça é você não ir para o inferno. A maior graça para a nossa alma é irmos para o céu. Esta é a maior graça que podemos ter. Esta é a coisa mais importante da nossa vida, o nosso coração chegar no céu. E é desta graça que nós estamos falando hoje. É esta graça que Jesus quer derramar no nosso coração no dia de hoje. Porque o câncer, nós podemos ficar curados hoje, mas amanhã, querido, você vai morrer de novo. Não adianta. Porque o padre falava agora há pouco, você vai morrer. Agora, se o nosso coração não se prepara para o céu, a gente pode morrer e ir para o inferno. Então, o que nós estamos fazendo na missa? Nós estamos fazendo uma caminhada de subida para o céu. Sair de Jericó e subir para Jerusalém. Aquele cego estava lá embaixo em Jericó, perdido, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber os passos a dar. Mas quando ele ouve Jesus, sai da situação dele e se lança, dá um salto,
começa a seguir Jesus às apalpadelas, ele começa a fazer a caminhada de subida. Ali nesta caminhada, Jesus cura os olhos dele e ele continua a subida com Jesus até Jerusalém. Então nós estamos nesta caminhada de subida para o céu. Você não veio nesta missa para continuar em Jericó. Talvez você tenha vindo hoje, estando em Jericó, estando cego, estando cheio de sofrimentos, estando cheio de dores, sendo um mendigo. Ótimo, meu querido, não importa. Estando numa vida cheia de pecados, cheia de vícios, todos os vícios possíveis, bebida, cigarro, pornografia, sexo desenfreado, todos os vícios possíveis, ótimo, tudo bem, não tem problema. Hoje você é aquele cego Bartimeu, mas você ouviu falar que Jesus vai passar. Você não veio nessa missa por acaso, não. Você ouviu dizer que esse Jesus vai fazer milagres, vai passar, está passando em nosso meio. Agora é a tua atitude, hein? Porque se Jesus vai passar e você não gritar, filho de Davi, você vai continuar na mesma. E na hora que você grita, as pessoas vão querer te calar. Grite mais alto. Dê um passo ainda mais firme, com garra. E aí, mesmo sem enxergar direito, comece a caminhada às apalpadelas. Vai tropeçar, pode ser que caia, pode ser que esbarre no outro, não tem problema, mas faz a caminhada. E quando a gente se encontra com Jesus, aí Ele vai fazer um milagre que Ele tem a fazer para o nosso coração. E o maior milagre não é este que a gente procura. O maior milagre é chegarmos até Jerusalém, ou seja, chegarmos no céu. É claro que até chegar no céu, muitos e muitos outros milagres Deus faz para nós, mas a gente só vai enxergar isso no caminho. Sabe qual que é o problema nosso? O problema nosso é que nós não confiamos no amor de Deus. Quem aqui acredita que Deus ama? Ergue a mão. Você acredita que Deus te ama, sim ou não? Deixa eu ouvir de novo. Você acredita que Deus te ama, sim ou não? Sim. Então eu vou contar uma história. Imaginemos aqui na frente uma tela de cinema linda, maravilhosa, uma tela de cinema enorme, e todo mundo aqui na nossa igreja vai assistir esse filme. Aí vem todo mundo, foi convidado, um filme especial, um filme chique que vai passar. Você veio, trouxe a sua família, trouxe os amigos, né? E o padre falou assim, traz todo mundo que você ama, traz para ver esse filme. Veio todo mundo, e está toda a nossa igreja aqui, não é a coisa mais linda do mundo, e vai começar ali a passar um filme, a coisa mais linda do mundo vai ser esse filme. Começa a rodar o filme, é aqueles filmes antigos, que tem aquelas coisas que vai rodando, né? Começa a projetar na tela o filme. E você começa a olhar, começa a ver, olha bem, começa a olhar que tem uma mulher grávida naquele filme. E mostra a barriga da mulher, a criancinha ali se movimentando na barriguinha da mãe. E você começa a olhar aquele filme. Daqui a pouco você começa a perceber que aquele filme é da tua mamãe com a criança na barriga. E a criança na barriga é você. E ali começa a história da tua vida. Você ali na barriga da mamãe, se mexendo, o nascimento, aí toda ali a situação de você pequenininho, você jovem, e aquele filme vai passando até chegar no dia de hoje, você aqui nesta missa. Só que qual que é o detalhe desse filme, gente? O detalhe desse filme é que é um filme que vai contar a nossa vida. Só que o detalhe é que é um filme que não corta nada. Todas as coisas da nossa vida, tudo da nossa história, aquelas coisas que a gente fez escondido, que ninguém vai ver,
Está mostrando lá e todo mundo está vendo. Ia ser a coisa mais linda, não ia? E eu não. Ai, padre, e você ia... Olha, imaginemos aqui a vida da Sandra. Todo mundo, Sandra fez isso! Meu Deus do céu. Ia ser a coisa mais... Do diácono, cadê o diácono, querido? Né? Olha, nossa, o diácono, o padre. E aí, a tua vida mostrando a todo mundo vendo tudo, sem cortar nada. Você deixava assim ou não mostrar tudo? Sim ou não? Sem cortar nada, nada. Olha para quem está do teu lado. Vendo a vida tudinha. Agora eu vou saber. Deixava assim ou não? Ixi. Tem uns que nem responderam. É que eu sei que eu estou falando. Deixava mostrar tudo sim ou não? JP! Delícia! Ai, padre! Por que a gente não deixa mostrar, gente? Deus conhece toda essa história, sim ou não? Ele sabe tudo, sim ou não? Até aquelas coisas escondidas que a gente fez, conhece, sim ou não? E por que a gente tem medo dos outros? Se o nosso Deus, que sabe tudo, se o nosso Deus que conhece tudo, se o nosso Deus, que conhecendo os tranqueiras que a gente é, as bobagens que a gente fez, as atrapalhadas da nossa vida, se Deus que conhece tudo da nossa história, se Ele nos trouxe nesta missa para dizer para nós que Ele nos ama, se Ele nos permitiu estar nesta missa para dizer ao nosso coração o como Ele gosta de nós, o como nós somos importantes para Ele, se Ele nos trouxe aqui para dizer, meu filho, entra no caminho do céu, conhecendo os tranqueiras que a gente é, se Ele fez tudo isso nos amando, que se exploda os outros. Que os outros, é o que eu quero saber da vida alheia. Os outros quiserem saber, que olhe tudo, porque o meu Deus me ama. E quando a gente não tem essa liberdade, a gente está dizendo, Deus me ama, da boca para fora. Porque a gente fala, Deus me ama, mas a gente não confia no amor dele. E você não veio nesta missa simplesmente para repetir, eu sei que Deus me ama. Saiba não. Experimente que o Deus que te ama é um Deus que sabe de toda a tua história e você não precisa ter medo de nada, medo de ninguém, porque esse Deus que te ama e que te conhece inteiramente, é Ele que te trouxe aqui, então você não precisa ter medo de ninguém, não precisa ter medo nem de você mesmo e nem da tua história, porque o Deus que te ama e te conhece, é Ele que te quis nesta missa, para curar a tua cegueira, para curar a tua situação de mendigo, para que você possa sentir este carinho dele que passa e diz, você, João, Ana, Leone, você que está aqui, Alexandre, Eleucio, é você que eu chamo para estar comigo. É esta caminhada que é a nossa caminhada de fé, meus queridos. Não tem como nós que estamos na igreja dizer, Deus me ama. Isso é muito fácil. Mas esta missa é para você sentir o quanto Ele te ama e dar o salto. Nós só somos capazes de dar este salto e caminhar quando nós sentimos que Deus nos ama. E se você não sentir isso, você vai sair desta missa da boca para fora. Deus me ama, mas isso não vai ter tocado a tua alma. E você não veio aqui para isso, tá? Você veio aqui para Deus tocar você. E através desta história saber que, olha, tudo, as atrapalhadas que a gente fez na vida, tudo é nada diante do amor de Deus por você. Senão, Ele não te teria trazido nesta missa. Poderia ter ido para outra missa, mas não nessa.